pode ser? Ou você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o loop? Não, 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 não. Não quero acrescentar. Vamos direto para que país é este? E você apresente a nossa País é esse? convidada e comece a entrevistá-la. Lília Schwartz, que é antropóloga, é a nossa convidada. Cadê a Lília? Ela é historiadora, professora da USP e da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, autora dos livros As Barbas do Imperador, que é vencedor do Prêmio Jabuti, e sobre o autoritarismo brasileiro, e também Brasil, uma biografia que foi escrito junto com a historiadora Heloísa Murgel Starling, e que completou agora, né, no último domingo, 10 anos de publicação. Obrigado pela presença, Lília. É muito legal ter você aqui com a gente, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. E, claro, vamos perguntar já. Em síntese, que país é este, o Brasil? Gente, perguntar, eu devo ter aí umas 8 horas para responder essa pergunta, né, Guga? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu e a Heloísa nunca quisemos responder essa pergunta, porque o próprio título já diz isso, né? Brasil, uma biografia, né? Então, a ideia não é que eu queira sair, ainda ouvindo vocês falando, pelo INSS sobre esse escândalo todo. A gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, com realidades gigantescas no tempo geográfico, no tempo espacial também. Então, eu começaria muito mal essa entrevista se eu quisesse responder que país é esse. Então eu lhe pergunto, então, se você me permite, quais são as... O livro, ele vai até a eleição de Fernando Henrique, no seu primeiro mandato. E é um livro, entre outras coisas, muito interessantes, porque ele trata o Brasil como um personagem. Exato. Dá um tratamento, não é isso? Então eu queria saber de você, quais são as maiores chagas que o Brasil carrega desde a sua descoberta e colonização pelos portugueses? Bom, Noblar, depois eu te pergunto também, porque você assim, é um personagem que pode participar dessa discussão, né? Mas vamos lá. Eu tenho esse livro primeiro. Ele foi feito, né, no contexto. Heloísa e eu sempre dizemos que historiadoras, como nós e historiadores, nós gostamos de lidar com processos que se encerram. Então, nós até escrevemos depois um pós-fácil, estamos escrevendo outros, porque o livro se encerra um pouco nas jornadas de julho, lembra? Quando um novo país se apresentava e nós não sabíamos exatamente o que ia acontecer e mesmo ainda não havia se anunciado esse fenômeno do bolsonarismo. Eu falo aqui como fenômeno social que não estava ainda no radar. O livro, ele parte... Eu sou historiadora e antropóloga de formação, e eu sempre digo isso, Noblar, se a história lida sempre com mudança, o que se transforma, a antropologia insiste na questão da reiteração, o que reitera. Então, nós chamamos a atenção no livro sobre 2 aspectos, sobretudo. A questão das consequências da escravidão, né? O que significa um país que foi o país que recebeu quase a metade dos africanos sequestrados em seu continente, e o que significa, quais são as falácias do patrimonialismo, a mistura entre esferas públicas e privadas. Então, a questão do racismo, a questão do patrimonialismo e a questão da corrupção como um dos grandes inimigos da República, esses são temas que reiteram e que são perseguidos no livro todo. Mas quando você observa isso, você me dá a chance de te perguntar o seguinte: a gente melhorou, piorou, avançamos, retroagimos em algum desses aspectos mais importantes que vocês destacam no livro? Então, olha lá, no momento em que nós terminamos a primeira versão,
estamos falando em 10 anos, nós terminamos de maneira muito otimista, como vocês podem notar. Estamos falando da redemocratização, de um momento que vinha lá com um pacto social bastante claro, né? Um respeito aos direitos. Nós elogiamos muito a nossa Constituição, né? Como uma Constituição democrática, uma Constituição que procurava ser, estou me referindo à Constituição cidadã, que procurava ser muito inclusiva, não é? E acho que, naquele momento em que escrevemos, o Brasil tinha melhorado muito. Depois disso, veio o golpe sobre a Dilma, em 2016, depois disso veio o governo Temer, depois disso veio Jair Bolsonaro, e veio um fenômeno, enfim, nós sabemos que Lula venceu as eleições, mas sabemos o quanto o país ficou polarizado. Isso já aparecia um pouco nas manifestações de julho, né? Essa polarização, essa ideia de que brasileiros e brasileiras já não frequentavam as mesmas avenidas, lembram disso? Mas esse fenômeno se agudizou. Então, penso que nós vivemos um momento de grande inflexão, né? Nesse contexto em que nós três conversamos aqui, né? Em que o mundo vive uma grande inflexão. Eu acabo de voltar de Princeton, universidade onde eu dou aula também, e eu pude perceber as consequências, né, do governo Trump, né, e como ele já está impondo toda essa política de coerção, de autocensura, né, que a gente tem lido na imprensa e que eu experimentei, tendo ido à Universidade de Princeton, sobretudo, mas visitado Brown, visitado também Dartmouth. Mas veja, quando você muito bem, você naturalmente vai atualizar o livro do momento em que vocês pararam para cá. No capítulo, por exemplo, do autoritarismo, ou no capítulo da escravidão, se você quiser, ou do preconceito racial, você nota uma evolução ou uma involução? Olha, eu não gosto de falar muito em involução ou evolução, porque a gente sempre vai deixando um monte de pistas pelos caminhos, né? Mas depois desse livro que eu escrevi com a minha parceira Heloísa Starling, que é uma grande craque, né, para discutir república, eu escrevi sobre o autoritarismo brasileiro, que foi considerado por alguns e algumas como uma primeira resposta impressa ao governo Jair Bolsonaro. Então, no que se refere ao autoritarismo, é muito difícil falarmos em evolução, né? Se a gente pensar aí nos dois governos, primeiros governos Lula, no governo Fernando Henrique Cardoso, né? A chegada do bolsonarismo representa uma evolução, né? Nesse livro, Noblar, eu falava que o livro partia de dois pressupostos. Para aqueles que estranharam a eleição de Jair Bolsonaro, eu dizia lá que nós sempre fomos autoritários. E dizia mais, que o nosso presente estava cheio de passado, porque no livro eu também exploro outros elementos, o que significa a grande propriedade, o que significa o feminicídio no Brasil, né? Então, eu introduzo mais personagens femininas do que tinha no Brasil uma biografia. Então, no que se refere ao autoritarismo, eu não acho que temos uma evolução. No que se refere ao racismo, a resposta será aqui ambivalente. Eu penso que, a partir de 1970, da década de 70, graças ao ativismo negro, eu me refiro às várias formas de ativismo negro, o racismo entrou numa agenda brasileira. E entrou num ponto de não retorno. Até então, pouco se falava, né, Noblar? Né? As pessoas discutiam. Essa questão não. E eu acho que vivemos, não só no contexto nacional, mas também desde o assassinato de George Floyd, um outro momento no que se refere ao reconhecimento de como esse é um tema inquestionável da agenda contemporânea. Por outro lado, Noblar, se nós pegarmos os números da discriminação racial, eles continuam aí altos, né? No que se refere, vamos pensar na população que está nas nossas penitenciárias, na grande maioria de população negra. Vamos pensar na situação educacional.
vamos pensar na situação habitacional, ou seja, todos os elementos que eu for tomar aqui, mesmo se pensarmos na Covid, quem mais morreu foi a população negra. Então, ainda graçamos aí, ainda somos um país que aplica um racismo sistemático, né? Um racismo estrutural, porque ele estrutura a nossa realidade. Quase teve um golpe há pouco, né? O Bolsonaro, de fato, por pouco não conseguiu, pelo menos, perpetuar por alguns meses, eu não sei por quanto tempo ele conseguiria, né? Deixar o Brasil num estado de exceção, mas ele tentou dar um golpe e está tendo toda uma reação agora da justiça e da sociedade civil. O que você está achando dessa reação? Estamos nos saindo bem ou mal? Bom, no dia que nós conversamos aqui, porque vocês sabem melhor do que eu como tudo muda, né? E a gente pode ser pego em outro momento falando outra coisa. Nós tivemos aí uma negociação entre o Legislativo e o Judiciário, vocês já comentaram, que desculpabilizou, né? Que não desculpabilizou, que atenuou a pena, não é? Dos criminosos considerados menores. O que isso dará, não sei, né? Porque a questão da anistia é uma questão muito grave no Brasil. Nós temos problemas de falar em anistia, né? Nós temos, haja visto toda a situação com os militares, e o conceito de anistia foi sequestrado pela extrema-direita no Brasil, que tem feito isso sistematicamente, sequestrado conceitos importantes. Bom, por outro lado, é preciso dizer que o governo Lula reagiu muito rapidamente, que o judiciário brasileiro, por mais que possamos discutir aqui se tem extremos, se não tem extremos, tem pautado uma discussão muito forte no sentido de culpabilizar os golpistas, sobretudo os grandes golpistas. Nós estamos dando, nesse aspecto, lição no Supremo Tribunal, na Corte Suprema norte-americana, não é verdade? Ou seja, nesse sentido, é preciso dizer que as instituições estão funcionando, que nós estamos culpabilizando aqueles elementos responsáveis pelo golpe. Vai rolar e vamos ver o que vai acontecer com Jair Bolsonaro, que no momento que conversamos está no hospital. Mas, enfim, eu penso que temos aí um caso muito importante, né? E acho que o Supremo, na prisão que fez de Collor, do ex-presidente Collor, abriu aí uma porteira importante para o julgamento também de Jair Bolsonaro. Então, Hugo, se eu pudesse ser sintética num tema tão complexo, eu diria que sim, que as instituições estão funcionando nesse caso. Me diga uma coisa, Lília. A polarização política é um mal recente na história do Brasil ou é um mal antigo? Porque se tem, pelo menos em termos de se falar dela, a gente começou a falar com mais ênfase há pouco tempo, né? Mas sempre existiu, sempre foi, vamos dizer, sempre foi tão expressiva como hoje parece ser, ou é um fenômeno natural que a gente sempre enfrentou? Bom, eu como historiadora e antropóloga que sou, não considero nada natural. Tudo é construído, né? Então, eu penso que a história é uma construção e não tem nada de natural. Mas no livro, Heloísa e eu, mostramos vários momentos de grande polarização. Por exemplo, no contexto da abolição da escravidão, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão e o fez com uma lei muito conservadora para o seu próprio contexto, porque existiam discussões muito mais radicais. A polarização da questão da abolição também gerou a polarização da República. Nós sabemos muito bem como, um ano e meio após a abolição da escravidão, os republicanos de última hora, que eram os senhores de escravizados, né, aderem à República. Há outros momentos, eu citaria aqui o contexto de Getúlio Vargas, né? O contexto do que resultou no suicídio de Getúlio Vargas, quando a população foi às ruas e adiou em 10 anos o golpe militar. E citaria, por fim, o contexto da ditadura militar. Uma coisa é coerção, intimidação, né? Como a população brasileira estava silenciada pela censura,
pelos 17 atos institucionais, pela máquina de matar que foi construída nesse momento, tema do livro mais recente de Eloísa Starr, e que a gente fala muito no livro. Então, esses são vários momentos de polarização. O que eu diria, Noblar, é que a gente pode perceber momentos mais polarizados e momentos que a sociedade brasileira se encontra mais a partir de certos ideais, né? Eu gostaria de lhe fazer última pergunta, porque eu sei que você tem um compromisso. E eu não quero que depois você me culpe por chegar atrasado. Hein? Jamais, mas Não tem, não? professoras dão aula, né? Eu tenho que dar aula, por isso. É aula, Pois é aula. Então se você... uma grande honra esse convite, não podia deixar de aceitar, mas que isso. enfim, o dever me chama. A honra é nossa. Me deixa então só fazer a última pergunta, se for possível. Como é que a senhora enxerga? Eu sei que como é que a senhora enxerga o futuro? Tá bom, Lília, como é que você... Sim, comendador Noblar. Lília, como é que você enxerga o futuro próximo? Como é que você enxerga o futuro próximo? Aí já não é um trabalho de arqueologia, é um trabalho de adivinhação. De antropologia. Olha só, eu sempre cito, Noblar, uma passagem que eu gosto muito do Machado de Assis, um personagem que eu gosto muito, que é o Conselheiro Aires. Eu adoro os conselheiros, os personagens dos conselheiros na literatura do Machado, porque tudo que os conselheiros não fazem é dar bons conselhos, né? Eles ficam sempre praticando a política de eufemismo, né? Mas o Conselheiro Aires, num momento muito espinhoso, ele diz o seguinte: as coisas só... E perguntado sobre o futuro, ele se sai com essa: as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Então, enfim, no futuro ninguém é dono, né? Então, e acho que a gente vive um momento tão difícil, né? Bolsonaro será preso, não será preso? Isso vai, caso seja preso, isso vai radicalizar a polarização ou não? Temos eleições para frente. O caso de Trump terá consequências como teve em 2018 na nossa agenda brasileira, nesse nosso personagem, nesse nosso biografado tão complexo que se chama Brasil. Eu acho que a gente está aqui na ponta do iceberg, sabe? Esses anos serão anos decisivos. Eu penso que estamos vivenciando um novo momento do autoritarismo. A extrema-direita, a gente sempre na história sabe que um pouco o movimento, o pêndulo é esse, né? Temos momentos de mais democráticos, momentos de maior extremismo, mas o mundo tem nos apresentado essa realidade globalizada tão odiosa, em que a extrema-direita, qual é a novidade? Havia um momento em que a extrema-direita estava vexada. Agora, o que fica muito evidente é como não tem pruridos, e a ideia de falar mal, dizer que a questão racial é bobagem, dizer que a questão de gênero não existe, virou matéria comum. Então, isso que eu tenho me deixado muito abismada e muito preocupada também. Muito obrigado. Mas como conselheiro Aires... Como conselheiro Aires... Não respondo. Não, obrigado por tudo que você disse. E até outro dia. Até mais. Tchau. Lília, obrigado, viu? Adorei. Tchau.